Quanto mais morto, mais coerente. Acho que somos todos, não é? Todos nós temos o melhor e o pior. Mesmo pessoas que mais permanentemente sejam boas pessoas ou que mais permanentemente não sejam tão boas pessoas, têm um fator humano intrínseco. Lisete Catarina Santos, santinhos para os amigos, miúda incrível e talentosa, poço de virtudes, sobretudo humanas, sobre-humanas. Jornalista e amiga de 2 décadas, pessoa a quem já compensa um desconto igual à idade, como a própria comentava ainda ontem. Belíssima fazedora de bolos e outras iguarias, pessoa multimédia que amassa o som, costura a imagem, semeia palavras com uma perícia única. Tudo como se fosse fácil, fazer tudo isto e tão bem sozinha. Humana que conta as histórias dos outros, com uma sensibilidade de outro mundo. E coração, muito coração. À custa disso, é também pessoa que precisa de prateleiras para mais prémios, de jornalismo e de melhor pessoa de sempre. E tem também os melhores trocadilhos da redação. Esfrega as mãos como quem respira. Tem um sorriso que não se esquece. A voz interior mais divertida e umas mãos abençoadas, capazes de cozinhar os melhores doces e as melhores histórias. A melhor coisa que me aconteceu aos 18 anos, hoje, no Pessoas Humanas, Catarina Santos. Olá, Catarina. Olá. Isto foi aqui uma apresentação incrível. Sim, mas isso só diz mais das pessoas que a fizeram do que de mim, porque Queres elas são apresentar? muito generosas. Queres apresentar? Sim, a primeira voz que ouvimos é da Maria João Cunha, com quem que eu conheço há 24 anos. Acho Está muito constipada. Está muito Como constipada, meio a fazer aqui Portugal. um esforço muito grande. Sim, também é isso, não é? As pessoas vão se reconhecer Exatamente. no estado da Maria João neste momento. Ela é minha amiga, portanto, há 24 anos, nós trabalhamos juntas praticamente desde que acabamos o curso, portanto são muitos anos como amigas e como colegas de trabalho, como camaradas, e ela é demasiado generosa. Vamos regravar tudo, que isto não foi nada verdade. Sim. E depois temos mais alguém. E a Filipa Silva, que também conheço há 24 anos, que é uma das minhas melhores amigas, com quem houve assim uma... Sabes aquelas pessoas que tu vês Energia. a primeira vez e sentes que há ali uma empatia imediata, e com a Filipa aconteceu isso, também a conheci na faculdade, portanto, as 13 estudamos todas juntas, e é uma pessoa incrível, 50 vezes... melhor do que eu e muito melhor do que aquilo que ela disse ali de mim. É uma pessoa E elas gostam absolutamente muito inacreditável. Elas gostam muito de ti, eu estive a falar com elas bastante tempo e ficaram muito contentes quando eu disse que ia falar contigo. Elas, tu vais expor a Catarina ao mundo? E eu, claro que sim, o mundo vai ficar todo a conhecer. Nós percebemos que és uma pessoa com muitas viagens, seja viagens fotográficas, viagens sonoras, como elas aqui tão bem descreveram, e viagens físicas. Tu gostas muito de viajar. Sim. O quão importante são as viagens para um jornalista? São muito, porque isto às vezes parece uma banalidade dizermos isto, não é? Que é importante sair da redação, mas é de facto. Nós podemos hoje em dia ter acesso a muita coisa de uma maneira muito mais imediata do que tínhamos antigamente, sem sairmos da redação. Mas não há nada que substitua ir ao local, não é? E invariavelmente as percepções que nós temos do que se está a passar ficam mais ricas e até às vezes o nosso ponto de vista muda, e aquilo que podemos acrescentar e dar às pessoas muda substancialmente quando vamos ao local. Antigamente era muito mais, se calhar, frequente os jornalistas viajarem mais e apanharem um avião imediatamente quando alguma coisa acontecia do outro lado do mundo, por circunstâncias várias atuais do contexto dos média. Isso hoje em dia já é mais raro, mas devemos lutar para que continue a acontecer o máximo de vezes possíveis, porque de facto é completamente diferente, não é? Essa Vivência. Essa vivência, o que conseguimos de facto, nós
Há uma coisa que os jornalistas devem tentar, que é tentar ser o mais equilibrados possíveis na forma como apresentam as histórias, mas é impossível descrever-nos como neutros. Ninguém é neutro, não é? Todos nós temos a nossa bagagem, o nosso ponto de vista, até a nossa educação, a forma como crescemos, tudo isso vai fazer com que um jornalista veja uma realidade de uma maneira e outro veja de outra, em alguns pontos, não é? Há sempre um lado muito pessoal na forma como absorvemos as histórias e depois as contamos. Mas ir ao sítio ajuda a que sejamos pelo menos um bocadinho o mais equilibrados possível. E reais, o mais possível, não é? Porque é sempre esse exercício, não é? Claro, porque por mais que te contem que aquilo é assim, tu não sabes se é assim. Sim. E agora tu sabes perfeitamente que estamos numa era da desinformação onde tudo pode não ser o que nós achamos que é. Exatamente. E essa abertura para questionar tudo, para questionarmos até as nossas próprias convicções, é fundamental. Acho que não podemos fazer um bom papel enquanto jornalistas se não estivermos disponíveis para questionar tudo aquilo que já tínhamos. Claro. Não é? E mesmo a questão que estavas a dizer, que a mim faz muita confusão, sempre me fez muita confusão, porque o jornalista tem que ser imparcial. Porém, acho que convém ser empático com aquilo que está a ver. Claro que sim. E aquela questão que muitas vezes fala mesmo no curso de jornalismo e comunicação social, aquela questão da objetividade, não somos máquinas. Sim, isso E o ângulo de abordagem que um jornalista tem de uma reportagem é por si só uma forma humana de mostrar uma realidade, Claro que sim. e não objetiva e fria. E a melhor forma, acho eu, de lidar com essa questão, que é um facto, é com honestidade. É isso. Eu acho que há às vezes uma tradição até um bocadinho mais americana de se assumir no jornalismo mais com transparência a postura. Até às vezes os jornais assumirem mais que candidato é que apoiam. Mas isso se calhar já é passar um bocadinho a linha, não? Mais ou menos, porque se calhar há um lado de transparência, de facto, aqui, que para a nossa realidade é estranho, mas que, de facto, tem a ver com isto, não é? Tem a ver com esta discussão sobre até que ponto é que nós podemos garantir essa objetividade que passamos a vida a supostamente, não é? Usar como bandeira nossa. Claro que a devemos procurar o mais possível, mas é isso, é procurar um equilíbrio, mas com o máximo de transparência com o público. E às vezes, se nós próprios não admitirmos para nós que temos esse enquadramento, não é? Cada um de nós tem um enquadramento que às vezes até do qual não somos conscientes, porque é isso, tem a ver com toda a bagagem que cada um de nós traz e a forma como olhamos para uma questão, para um problema, vai depender de tudo isso que cada um de nós tem às costas, não é? E às vezes acho que é mais honesto assumir isso, assumir que há esse contexto. Um pendor para algum sítio. E tentar o máximo de honestidade possível depois a retratar, seja qual for o assunto. Uma palavra que eu nunca ouvi, honestidade. Sim. Não é? E é uma coisa que acho que é tão humana. Sim. Estamos num podcast chamado Pessoas Humanas e é uma coisa tão humana e que às vezes é tão esquecida na sua essência. Sim. Nós temos que ser honestos no nosso trabalho e os jornalistas têm que ser exatamente o mesmo. Se tu tens uma certa abordagem a um tema porque tens uma vivência se calhar negativa com aquele tema, tu vais ter uma voz muito diferente do que se calhar nunca o tivesses contactado, no fundo. Ou se não fizer parte da tua realidade. Por exemplo, eu acho que para um jornalista, por exemplo, não contactar com uma determinada perspectiva, não é? Que voltamos à necessidade de ir aos locais, de ouvir as pessoas, muito mais dificilmente estará aberto ou perceberá sequer que há ali uma história para contar, não é? E há aí outra palavra que tu referiste que eu acho que é a essência, é fundamental para seja qual for a área do jornalismo, que é a capacidade de empatia. Porque acho que sem isso não se faz jornalismo, seja em que área for, até no jornalismo político. Eu acho que é um fator fundamental. Se nós não tivermos, de facto, essa capacidade de nos ligarmos, mesmo com pessoas que têm perspectivas que se calhar não coincidem com as nossas, acho que o jornalismo fica manco. Porque depois cai naquilo que hoje em dia acho que é um dos nossos maiores desafios, que é um bocadinho lutar contra as câmaras de eco, não é? As pessoas só se informarem ou só ouvirem pessoas que pensam
como elas, não é? E não saírem daquela bolha. E depois há um montão de bolhas que não se tocam. Eu acho que é um papel fundamental do jornalismo hoje em dia tentar furar essas bolhas e pôr as pessoas a questionarem, não é? A questionarem, se calhar, pontos de vista em que nunca tinham pensado. Se nós não tivermos essa capacidade logo à partida de empatia, dificilmente conseguiremos fazer depois esse exercício ou levar as pessoas a fazê-lo. E isso que estás a dizer é fantasticamente percebido nas redes sociais, Sim. porque as redes sociais só te mostram aquilo que tu gostas. Sim, mesmo que tu não te apercebas, porque o algoritmo faz isso. Não é? A Eles dada vão-te altura. mostrar algo que tu já estás predisposto a. Sim. Portanto, não tens essa mundividência de todas as opiniões e todos os argumentos que podem contribuir para a formação de uma ideia, de uma opinião, no Sim, fundo. ou pelo menos perceberes de que é que os outros estão a falar, mesmo que tu acabes a não concordar. Não se trata aqui de no fim acabares por concordar, mas teres noção de que existem outras perspectivas. Eu já tive, por exemplo, muitas vezes nas minhas redes pessoais a tentação de deixar de seguir pessoas que têm pontos de vista com os quais eu não podia discordar mais e que me irrita ver aquilo no meu feed. Mas tento resistir a fazer isso, porque no dia em que eu começar a fazer isso, eu estou a contribuir ainda mais para a minha própria bolha e não ter sequer noção de depois poder chegar a um ponto em que nem sequer tenho noção de que há de facto pessoas que pensam aquilo. E isso deve ser problematizado, não é? Pelo menos. E depois gera aquela coisa que muitas vezes ouvimos: toda a gente diz isto. Sim. Não, Sim, não. sim. Toda a gente que tu conheces ou que partilha a tua opinião porque estão Claro. a ver exatamente a mesma coisa que tu. Sim. Não quer dizer que toda a gente pense exatamente como tu pensas. Estávamos aqui a falar de viagens e levámos-nos para outras viagens. Tu estiveste em Cabo Verde sozinha. Sim. Esta forma de viajar solitária é uma forma de terapia para ti também? É, sem dúvida. Sabes que é uma coisa que eu acho que aprendi que gostava e que me fazia bem graças à sorte que fui tendo das viagens que fiz enquanto jornalista, porque muitas viagens que fiz também sozinha, a trabalho, percebi que enfim, aí tens a agenda ocupada e pessoas que vais entrevistar e está tudo muito organizado, mas há sempre um momento, pelo menos no fim do dia, em que te sentas para jantar e estás sozinho. E eu percebi que também gosto disso. Adoro fazer viagens com amigos, obviamente, mas também gosto quando posso fazer isso. E já fiz algumas viagens depois, a título pessoal, sozinha, e fez-me precisamente, tem essa vantagem, é precisamente essa palavra que usavas, terapia, não é? Ajuda-te um bocadinho a limpar as ideias e a aprenderes a estar confortável contigo, não é? Às vezes nós fazemos muito este exercício, até é ótimo socializar e ter amigos e tudo isso, e somos todos muito afortunados se os tivermos. Mas há momentos em que eu acho que tu serás tanto melhor para os outros quanto melhor estiveres contigo, não é? E isso é uma coisa muito fácil de dizer, mas não tão fácil de conseguir no dia-a-dia. Essas viagens, como ainda por cima consegues aquela coisa de sair do teu ambiente natural, estás obrigada a estar contigo, não é? o tempo todo e num cenário completamente diferente e a ter que ir resolvendo Problemas sozinho. e desafios sozinho. Eu percebi que me fazia muito bem, sim. Então, quando dá, tento conciliar. Imagina, num verão, tento conciliar, passar algum tempo com amigos e guardar ali um bocadinho, pelo menos, para poder fazer essa viagem. Essa em Cabo Verde foi um mês inteiro, ainda por cima, foi uma sorte enorme. Pude andar a saltar entre 5 ilhas, conheci gente maravilhosa. Depois também tem esse lado. Quando estás sozinho, proporciona-se muito mais facilmente que as pessoas se liguem a ti, tu te ligues às pessoas, porque se tu andares nem que seja só em dupla, isso não vai acontecer tão facilmente. Se tu estiveres sozinho, as pessoas vêm muito mais ter contigo e tu também vais estar muito mais disponível para te ligares, então também tem esse lado bom. Isso é tão importante, essa partilha com quem está realmente naquele território onde vais viajar. Eu confesso, eu tenho de confessar isto. Eu já viajei sozinho várias vezes e a última foi a Roma e fiquei deprimidíssimo. Eu assim, o que é que se está a passar comigo? Porque tu vês à tua volta e Roma tem aquela coisa muito bonita, que não é tudo muito romântico. Sim. É muito romântico. E eu fiquei deprimidíssimo assim, pá.
não sei o que é que se está a passar, eu não quero mais viajar sozinho, porque depois só vês as pessoas todas muito felizes e aquilo parece tudo um filme. Sim. E eu fiquei assim, pronto, isto sou eu aqui a revelar já coisas da minha vida, não é? Mas se calhar também, lá está, se calhar nem todos os sítios são Se proporcionam, os proporcionam a melhores isto. para fazer isto. Roma não vão a Roma sozinhos, vão ficar deprimidos sempre. Fiquem em casa. Tu és uma jornalista do mundo, mas também és uma jornalista com muitas tradições e muito arraigada às tuas raízes. É uma terra que se chama São Pedro de Avioso. Isso. Que eu andei aqui a fazer uma pesquisa para saber qual era a tua terra em específico, e aqui está ela. Tu tens várias tradições na tua vida, inclusive é uma que é muito engraçada, que é os ovos na Páscoa. Sim. Acho que és a única pessoa que eu vi na vida a fazer isso, que isso já é uma tradição muito antiga, passada pela tua avó. Sim, quer Não dizer, é? por ambas, na minha família, ali naquela zona, essa tradição de tingir os ovos na Páscoa é muito comum. Eu percebi depois, quando cresci, que era uma coisa muito local, por exemplo. Nunca acho tinha que visto, mas é muito- lindíssimo. Quem puder, veja o Instagram da Catarina e vão ver a obra de arte que ela faz todas as Páscoas. Sabes que ainda ontem me lembrei disso, porque sempre que eu uso cebolas, Uhum. eu guardo a casca. Eu vou acumulando durante o ano todo Uhum. as cascas vermelhas das cebolas, vai crescendo lá um saquinho cheio de cascas, que é para chegar à Páscoa e ter as cascas para pintar os ovos, porque é com essas cascas que depois que eu uso para tingir os ovos de vermelho. Fica assim. Exatamente. Para quem não viu ou ainda não, nem está a perceber o que é que eu estou a dizer, o que é que a Catarina faz? Pega em folhas, não é? Sim. Está a ser correto. Colas aos ovos, não Aquilo é? é usada uma meia de vidro. Também guardo todas as meias de vidro que se vão Tirem estragando. notas para a Páscoa. Que de onde eu venho diz-se tem um foguete. Quando Ok, uma meia de vidro, exato. quando ela tem, estás a ver? Sim, sim, Visualmente, mesmo que não uses a expressão, estás a ver. Quando uma meia tem um foguete, não se deita fora, guarda-se. Ok. E na Páscoa vai ser usada também para prender, no fundo, a folha ao ovo, não é? Yeah. E depois metes a Depois tingir. fica a cozer numa água onde estão as cascas de cebola. A zona onde está a folha fica amarela, fica decalcado, não é? E tudo o resto à volta fica assim, um vermelho acastanhado. Fica Pronto. muito bonito. E logo a seguir, no dia a seguir, destrói-se e come-se. Porque os que ovos são bonito. ovos cozidos e são para comer. Mas é uma pena, porque é uma obra de arte. Do que é que tens mais saudades da tua terra? Tenho saudades de estar mais disponível para os meus, ou seja, eu vou com alguma frequência lá acima e vou estando com os meus amigos, com a minha família, com a minha base. Não é? A minha base continua maioritariamente a estar na Zona Norte. Mas às vezes, o que me faz mais falta é estar de uma forma mais permanente. Não ser a visita, sabes? Eu já Sim, estou sim, em sim. Lisboa, está quase a fazer 14 anos, e achei que vinha de uma forma temporária, nunca achei que fosse para ficar a vida toda. E começou-me já a fazer um bocadinho de impressão, já há alguns anos, esta coisa de eu ser visita dos meus, sabes? Claro. Que é diferente. Quando é que ela vem? Sim. Ela vem este fim de Não, semana. e mesmo é diferente, tu não estás ali como quando tu vais como visita, sei lá, coisas muito práticas, não é? Nunca será a mim que me vão ligar para eu levar a minha avó a uma consulta ou para essas coisas, não é? Ou Sim, mais para práticas. qualquer coisa que aconteça à última da hora, não é? Eu sou a visita e mesmo o tipo de relacionamento que se tem com as pessoas vai mudando quando tu és só a visita. Portanto, eu estou a tratar disso e muito em breve voltarei para o Porto. É uma revelação em exclusivo. Catarina Sim. vai voltar para o Porto. Catarina, Passarei a ser uma visita cá. E sempre bem-vinda. Nós gostamos muito de ti. Isto porque eu trabalho com a Catarina, não na mesma rádio, mas no mesmo grupo, e cruzamos-nos muitas vezes nos corredores. Eu sei que tens uma ligação muito forte às tuas avós, acabaste Sim. de o dizer. É delas que trazes esse toque pela culinária maravilhoso? Bem, eu herdei, felizmente, uns pozinhos, eu diria 10%. Não, porque eu estive aqui em off e já me disseram que tu, inclusive, consegues fazer bolos e bolachas às 4 da manhã. Sim, é um facto, mas se essas pessoas provassem os bolos e a comida, sobretudo de um dos lados da minha família, percebiam que eu tive a sorte de ir dar uns 10% desse talento. Por exemplo, quando nos reunimos no Natal, aquilo é um abuso, mas um abuso a um ponto que tu não consegues escolher que sobremesa é que vais comer, porque é tudo demasiado.
bom e tu não podes comer aquilo tudo. Pronto, é assim um abuso. Acho que foi foi um exagero a quantidade de talento que caiu nesse lado da família. Mas e isso é memória, não é? Os sabores têm memória. Sim, claro. Há aquele, sei lá, há um bolo que uma das minhas avós faz que sim, que transporta imediatamente não é, para todos estes anos de crescimento em que ela faz vários tipos de bolos diferentes, mas há um creme de ovo particular que ela aplica em muitas receitas. E o creme de ovo da Bobina quer dizer, Tem que lá estar sempre. e é uma coisa que sim, transporta logo imediatamente para muitas memórias, não é? E que memórias assim, se eu te perguntasse logo, que memórias principais é que tu tens assim da tua infância? Olha, genericamente tenho memória de ser uma infância muito feliz. E sobretudo por isso, porque eu passava a casa dos meus avós maternos é colada, é no mesmo terreno da casa dos meus pais. Portanto, o que acontecia era que eu vinha da escola e passava muito tempo com os meus avós até os meus pais voltarem para casa. E portanto, eu lembro-me muito do campo da minha avó, sei lá, de objetos, de brinquedos, mas tudo naquele cenário, não é? Portanto, mesmo hoje em dia, quando eu entro em casa dessa minha avó, como aquilo era o meu cenário diário, há ali mil coisas, um vaso, um banco de jardim, sei lá, um tanque do fim Claro. da eira, que é o que se chama Desperta ao aquela sítio onde se memória põe o de milho. alguma coisa. Todos estes pormenores Essas me transportam histórias. imediatamente e de todas as vezes. Sei lá, a forma como a luz entra quando nós estamos na cozinha e a porta está semi-aberta, e aquilo transporta-me imediatamente para 1000 tardes que eu passei quando voltava da escola e estava naquele mesmo sítio. E essas histórias todas, aliás, nós os dois, somos praticamente da mesma idade, somos provavelmente uma geração que viveu o antes internet, o antes globalização, o antes tudo. Portanto, era muito aquelas brincadeiras normais de miúdos da rua. Não havia computadores, não havia nada. Tínhamos que inventar o que fazer, que eu acho que era uma coisa também muito... pela criatividade. Exatamente. Puxa-te pela imaginação. Há mil vantagens, obviamente, de os miúdos hoje em dia terem acesso a tudo o que têm e para o crescimento deles, não é? E de tudo o que nós hoje sabemos que lhes faz bem. Nem tudo é mau, é o que eu costumo dizer. Mas havia, de facto, eu acho que há uma coisa que é que eu valorizo muito, aprendi a valorizar cada vez mais, que é o não estarmos ansiosos permanentemente, eu luto contra isso, não estar ansioso com a utilidade do tempo, sabes? Há momentos em que o ócio, o gastar tempo, podermos permitir-nos simplesmente não ter nada planeado para aquela tarde e que são fundamentais também para isso, para tu conseguires desenvolver, pensar em coisas que não ias pensar se estivesses só ocupado com tarefas e com uma lista de coisas que tens que fazer para chegar ao fim do dia e validar a ti mesmo aquele dia, não é? E quando nós éramos miúdos isso acontecia mais. E isso estás a dizer é incrível, porque nós estamos sempre, estou aqui, devia estar a fazer. Eu tenho isto, contra mim falo, que é, estou a fazer nada, e agora? Aquela sensação de teres uma folga aí. Então, o que é que eu faço agora? Então, eu já devo. Mas isto é inconsciente. Eu estou na minha cabeça a pensar assim: o que é que eu não estou a fazer? De certeza que me está a escapar aqui alguma coisa, mas isto é o tão acelerados que nós estamos constantemente. É muito difícil lutar contra isso. Que já não conseguimos parar, principalmente a nossa vida, que é muito, tipo, com muitas coisas, muitas informações, a todo momento, a toda a hora, principalmente na tua, que o jornalismo é complicado, está sempre tudo a mudar de hora a hora. Estas histórias, estas histórias do teu passado, que impacto é que tiveram na tua carreira hoje em dia? De que forma é que moldaram a tua vida jornalística? Acho que imensa, lá está, como dizia há pouco, eu acho que nós somos todas estas coisas, não é? E esta bagagem toda que cada um de nós traz é fundamental e reflete-se necessariamente naquilo que nós fazemos. Eu acho que ter tido a possibilidade de crescer num ambiente tão livre e arejado e com imensas coisas a estimular a minha imaginação, fez com que eu não seria a pessoa que sou hoje e necessariamente também não seria a jornalista
que tenho sido nesse... E se calhar não tinhas esse ponto de Sim. vista tão humano sobre as reportagens que tu fazes. Tens muito esse ponto de vista de ligação entre as pessoas, da forma como elas se conectam ou não, muitas vezes, não é? Sim, eu acho que de uma maneira ou de outra cada um de nós vai desenvolvendo, não sei, vai eventualmente tirando o melhor partido daquilo que teve na sua base, não é? Mas sim, acho que tenho a agradecer muito à infância que tive e às pessoas que a propiciaram, não é? Que a Exato. proporcionaram, que fizeram com que eu a pudesse ter, se calhar ter crescido pelo menos com essa curiosidade, não é? Acho que me instigaram isso, essa possibilidade de ser sempre curiosa. Exatamente, e aprender sempre mais. O jornalismo, já aqui falámos, está a atravessar aqui uma fase um bocado complicada cada vez mais. E tu, que és jornalista já há tanto tempo, se calhar nunca vimos este jornalismo como estamos a fazer agora ou como estão a querê-lo pôr num gueto, quase. Nós não temos um jornalismo 100% livre, é um bocado impossível cada vez mais, não é? A partir do momento em que há muita precariedade, é impossível, não é? Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Se um jornalista tem que contar tostões ao fim do mês, e isso infelizmente é a circunstância em que muitos jornalistas trabalham, necessariamente será uma pessoa menos livre. E não só por aquilo que se pode depender daqui imediatamente, que é porque estará mais sujeito a pressões. Não, nem tem, às vezes pode nem sequer ter a ver com isso. Tem a ver com o simples facto de, se tu não consegues cultivar-te, portanto, se tu tens de pensar duas vezes se tens dinheiro para ir ao teatro, para ir ao cinema, para fazer uma viagem, para comprar livros, para te educares, tu serás necessariamente um pior jornalista. É impossível, seja qual for a área em que tu trabalhes. Porque tu não, são menos questões a que tu te expões, é menos mundo que tu ganhas e vais-te tornando cada vez mais, não é? As palas vão crescendo. Portanto, eu acho que esse até é o maior risco. Mas eu não compro nada um discurso, às vezes que também se faz, do antigamente é que era, porque eu acho que em muitos aspectos eu sinto-me muito privilegiada e muito sortuda por poder ser jornalista hoje, não é? Há formas pelas quais eu posso contar as histórias hoje que não teria antes e isto vai evoluindo de uma maneira que nos permite fazer o nosso trabalho de uma maneira até muito mais respeitadora e próxima de quem nos lê, de quem nos ouve, de quem nos vê. Eu acho isso bom. O problema aqui acho que é mais de circunstância, tem mais a ver com o modelo de negócio e com E cada vez mais ouvimos falar disso, não é? Claro. Porque isto está muito intimamente ligado também a todo o fator digital que o jornalismo sofreu. Tem a ver com... Quer dizer, o mundo mudou. Eu acho que também não é uma questão só da internet, é uma questão de... O mundo mudou e mudou o modelo de negócio de forma severa, não é? E de forma muito rápida. E nós não conseguimos ainda encontrar uma alternativa às formas que permitiam que o modelo funcionasse como funcionava antes, não é? Mas tem a ver sobretudo com isso e tem a ver com o mercado e com a forma como o mercado publicitário mudou e também se pulverizou e deixou de ser um garante de receita que era antigamente. Há muita coisa, mesmo de mentalidades das pessoas que têm que mudar, nomeadamente aceitarem que têm de pagar pelo jornalismo, não é? Ninguém vai a um quiosque roubar um jornal e sair com ele na mão, não é? Portanto... Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que as pessoas, como agora veem tudo no Facebook e na internet, acham que já não precisam de comprar mais, estás a perceber? Mas a pandemia mostrou-nos que quando as pessoas percebem que é mesmo relevante e que no limite a sua vida pode depender disso, voltam a valorizar a informação paga. O número de assinantes nos jornais cresceu imenso durante a pandemia, precisamente porque as pessoas perceberam a diferença entre ter informação de qualidade ou estarem a informar-se pelos grupos do WhatsApp e por tudo o que aparece nas redes. O problema é que depois é difícil manter esta noção em momentos menos, menos trágicos, mais livres, mais normais. Que não haja tanta problemática. Sim. E agora estamos, parece, numa fase de calmia, que não estamos com guerras, com tudo e mais alguma coisa, portanto estamos aqui em ebulição, mas não há aquele perigo iminente como era o Covid-19, em que achávamos todos que íamos desta para melhor, não é? E a nossa condição humana estava claramente em risco, e aí deu-se muito mais valor ao jornalismo e era a nossa porta aberta para sairmos de casa. Sim. E acho que... Como é que passaste essa fase?
teve vários momentos diferentes, ou seja, o que me aconteceu num primeiro momento foi trabalhar como se, quer dizer, acho que para um jornalista esse período foi muito particular porque nós sentimos que tínhamos ali uma missão mesmo, então houve ali os primeiros meses de pandemia para mim foi trabalhar quase non-stop, eu só parava para dormir e depois tínhamos nas circunstâncias em que todos estávamos, não é? Estava em casa, as fronteiras diluíam-se todas, estava na minha sala a trabalhar e, portanto, mesmo os poucos períodos em que eu me forçasse a parar, o espaço era o mesmo, não é? Trouxe aqueles problemas que trouxe a muita gente nas mesmas circunstâncias. Mas essa primeira fase foi de entrega ao trabalho de uma maneira louca. Mas sentido de missão. Sim, quase, por não sentir é? isso. E havia, de facto, essa noção de que nós temos aqui um papel mesmo muito relevante nesta altura. E, portanto, a primeira resposta foi essa. Porque, claro que depois, quando percebemos que isto ia durar mesmo muito mais tempo do que imaginávamos no início, acho que toda a gente teve que ir desenvolvendo da maneira que podia mecanismos um bocadinho mais saudáveis de lidar com a coisa, não é? Eu no meu caso estava sozinha em casa e portanto tive que encontrar aqui equilíbrios, tentar sair de vez em quando também para ir arejar as ideias e fazer os meus passeios e essas coisas, porque senão davas em maluca, acho que sim, toda a gente nessa altura deu quase em maluco, não é? Porque não foi nada mas não fácil. Fiquei nada partidária do teletrabalho, para mim é uma coisa cirúrgica, que quando estou a fazer um trabalho muito concreto e que preciso mesmo estar isolada, ok, mas não no modo diário. Eu preciso de ver pessoas. Não, eu sim, preciso porque de ver ficas pessoas, ali fechada. Sair do espaço. Sim. Percebo. Eu acho que muita gente também compartilha a mesma experiência. O que é que te preocupa mais na forma como se faz jornalismo hoje? Eu acho que precisamos muito de parar e refletir. E nem sempre há esse tempo, não é? Pronto, as coisas ficaram muito mais velozes e acho que faz falta que haja ainda mais espaço para se poder parar e pensar e às vezes perceber que não é preciso fazer tudo, se calhar mais vale fazer menos, mas fazer melhor e fazer diferente. Eu acho que há boas bolsas em várias redações onde isto acontece. Mas também há, infelizmente, muitos sítios onde há muito menos espaço para essa reflexão do que seria aconselhável. E acho que essa é também um desafio muito grande e é uma ameaça muito grande. E, sobretudo, até porque o nosso papel, num mundo com informação tão permanente em todo lado e em que é mais difícil separar o trigo do joio, não é? Acho que o papel do jornalismo nunca foi tão fundamental, precisamente para fazer essa separação. Mas se depois não estivermos a parar para pensar, se calhar às vezes não estaremos a fazer essa separação e não estaremos a cumprir o nosso papel. E o jornalismo é mesmo fundamental para uma democracia saudável. Neste momento, por exemplo, o que vemos a acontecer no Grupo Global Média é terrífico. É criminoso, diria. Quer dizer, não é normal, não é aceitável, não é? Numa sociedade como a nossa é estranho. Se estes órgãos da dimensão e com o historial da TSF, do DN, do JN, do jornal O Jogo, se estes órgãos se é tão fácil órgãos destes de um momento para o outro estarem em risco de continuar a existir, eu acho que não estamos mesmo a perceber muito bem o filme e não estamos a perceber que estamos também a pôr a nossa democracia em risco. Porque o jornalismo é isso, o jornalismo faz com... Aliás, é fácil. Quantos casos é que nós já vimos serem puxados a lume e tornarem-se grandes escândalos nacionais por causa do jornalismo? Portanto, o jornalismo é uma arma de poder em Portugal. É aliás, um garante. É um garante desse próprio poder. E óbvio que muitas vezes não é fixe, nem é agradável termos jornalistas que questionam certos e determinados tipos de poderes. Mas esse é o papel dos jornalistas. Óbvio, mas isso não é agradável. Nem é fixe para aquelas pessoas que se calhar estão a usufruir de coisas que se calhar não deviam estar a usufruir. Mas então não estão preparadas para viver numa democracia e nós temos todos, enquanto cidadãos, que ser muito mais exigentes, talvez. Porque depois tem às vezes falamos eu acho que é impossível separar o panorama atual do jornalismo com o panorama atual também de
o que as pessoas querem consumir ou aquilo que procuram, não é? Porque muitas vezes, mesmo pensando nesta questão do se o jornalismo faz ou não faz, muitas vezes o seu trabalho de explicar as coisas com profundidade, de ir de facto aos sítios, de fazer aquilo que lhe compete. Há um outro lado também, que é o que o receptor faz com isso. E muitas vezes, eu acho que há aqui um caminho que é preciso de ser feito também para que as pessoas, enquanto cidadãos, percebam que devem exigir, que lhes compete a eles exigir e que devem, se calhar, ser mais curiosos para querer ver este tipo de trabalhos, não é? Ou seja, Exato. é um bocadinho o que falávamos há bocado de como nós próprios também ensinamos os algoritmos, não é? Claro. Isto funciona muito também não é? Neste aspecto é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, não é? Será que eu estou assim tão interessado em ver isto? E acho que é um trabalho que nós podemos também fazer com, não é? Cada um de nós, com cada um. Se calhar resistir a ler só um título e desatar a dar opiniões, não é? Abrir pelo menos o artigo, tentar ver o que está lá dentro. Pronto, mas isso é uma coisa que cada um de nós, enquanto cidadão, pode fazer. Portanto, eu acho que só vai funcionar se o jornalismo continuar a fazer o seu papel e se os cidadãos também fizerem o seu. Mas o problema é que até os cidadãos não cumprem muito bem o seu papel, no sentido que nem vão votar. Sim, mas podem... Quando até isso é deitado fora, não é? Esse direito é deitado para o lixo, porque não querem ir, simplesmente, custa-me como é que eles vão sequer questionar outras coisas. Sim, esperemos que nestas próximas eleições que a coisa mude um bocadinho. Números de abstenção, sim. Que é absurdo. Mas eu acho que há um caminho aí a fazer também, que se calhar não foi feito antes e que está já... pelo menos em alguma dimensão a ser feito, que é de literacia, sabes? De fazer um esforço junto dos miúdos, porque são eles a nova geração, de tentar construir cidadãos mais exigentes e que percebam como é que os média funcionam e exijam, porque nós precisamos disso sobretudo. Exato. Nos exijam, não é? Que estejam ali a reclamar que o nosso trabalho seja cada vez melhor. E há um trabalho que já está a ser feito junto das escolas e que eu acho que quanto mais crescer, mais hipótese temos de ter esperança que no futuro esses cidadãos possam de facto ser mais exigentes. E isto é uma coisa estrutural já. Porquê? Porque os miúdos ouviram o tempo inteiro os pais, os avós a dizer os políticos são os bandidos, o não sei o quê, a política está tudo feito. Ou seja, política é má. Sim. Portanto, vamos afastar-nos disso. Que é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E depois há sempre oportunistas que no meio disto se aproveitam, não é? E é esse o perigo, porque as pessoas depois não conseguem perceber efetivamente o que é bom, o que é mau, o que é importante para a vida deles e que o facto de não irem pôr lá um papelinho vai afetar diretamente a vida deles, porque há outros que vão decidir por eles. Sim. Não é? Isto é tão básico. É uma demissão de um direito básico, não é? E é assustador. Quando nós vemos aquilo, somos todos nós que estamos implicados nisto. Tu és uma pessoa que já praticamente recebeu um Oscar. Esta senhora já recebeu, eu até vou ler aqui, Prémio Gazeta Multimédia, menção honrosa do Prémio de Jornalismo, Direitos Humanos e Integração Nacional da Unesco. Não estamos a falar aqui de uma pessoa qualquer. Qual é o peso de um prémio para um jornalista? Tem, sobretudo, a grande vantagem, normalmente, de dar uma nova vida aos trabalhos. Manuel António Pina costumava dizer, ele era jornalista também, além de um excelente poeta, e dizia que o trabalho de um jornalista tem que ser o melhor possível, não é? Mas com a consciência de que, por melhor que esteja, no dia a seguir vai estar a embrulhar peixe. E é a nossa realidade, não é? Não é como quando escreves um livro ou assim, tu és sempre a tua última reportagem porque não é? Os trabalhos não ficam, já lá foram, já lá vão. Quando recebes um prémio, normalmente tem essa vantagem de voltar a trazer o trabalho à tona e sobretudo, se o trabalho for sobre um tema, lá está, daqueles em que mais alguns olhos a prestar atenção, enfim, pode fazer com que esse tema volte a ser falado, volte a ter atenção, volte eventualmente a questionar pontos de vista e percepções. O prémio tem sobretudo... E até podem dar visibilidade também para
continuares o teu trabalho em Sim. certos temas e setores. Houve um prémio que eu ganhei que por acaso teve acho que tinha a modalidade que mais me agradou, que foi um prémio que era o Migration Media Award, que eu ganhei com uma reportagem que fiz para a Renascença sobre migrantes. O trabalho tinha sido feito naqueles anos de pico de entrada de migrantes na Europa em 2016 e foi feito na Grécia. E o prémio era uma ajuda ao financiamento para fazer um follow-up desse trabalho. E então permitiu-nos ir à Turquia e ver o outro lado do espelho, não é? Portanto, a Grécia era o ponto de chegada de pessoas que vinham sobretudo da Turquia e permitiu-me ir à Turquia ver como é que a situação estava no ponto onde as pessoas estavam porque é importante, a partir para a Grécia. Isso que estás a dizer é super importante, porque as pessoas abrem um jornal, ligam a televisão e é uma forma, eu não vou dizer entretenimento, não é entretenimento. O jornalismo é em si uma atividade muito cara. Sim. Sim. Não é? Aquele entretenimento que as pessoas acham que é só entretenimento, que ligam e há umas pessoas a dizer aquilo é tudo muito caro, exige-se muitos meios. Sim. As pessoas quando vão para um país precisam de ficar num hotel, precisam de comer, precisam de ter meios. Sim, dependendo dos sítios podes precisar de um fixer, que é uma função que fundamental para um jornalismo, sobretudo em cenário de guerra, que no fundo um fixer é digamos um produtor que te vai ajudar a orientar no terreno. Muitas vezes nós caímos de paraquedas em cenários desses, em que a movimentação não vai poder ser feita de uma maneira comum, normal, não é? Como se o país não estivesse naquelas circunstâncias e, portanto, nesses cenários ainda precisas, lá está, de uma pessoa que te guie, que te traduza, que te ajude a fazer contactos, que é essa figura do fixer. E isso, tudo isso são custos que não podes contornar e que encarecem o nosso trabalho. Exato, e por isso muitas vezes é mais fácil estar em casa e ver umas coisas no Google e escrever, não é? Não estou a falar de órgãos de comunicação de renome, mas se calhar muitos que nós vemos no Facebook, aqueles principalmente o chamado clickbait, a não sei quem, tudo muito dramático, não é? Claro, para as pessoas irem lá e aquilo gera cliques e claro, gera também algum dispêndio monetário para certos setores. Portanto, tudo isto tem muitos custos envolvidos e, claro, esse prémio deve ter ajudado bastante. Precisamente neste tipo de reportagens, não foi só uma que tu fizeste várias sobre as migrações, o que é que te custou mais perceber? Acho que o que custou mais foi, para já, são dramas humanos muito intensos e ao contrário do que às vezes nos parece quando ouvimos estatísticas, não é? Só à distância e inevitavelmente vamos todos depois ficando um bocadinho dormentes até em relação a esses números, mesmo que eles vão crescendo. Quando tu contactas diretamente com as pessoas percebes que cada uma delas tem uma história diferente, não é? E é muito, em termos humanos, teríamos que ser de pedra para aquilo não nos tocar, cada uma na sua circunstância. Mas às vezes o que é mais difícil para um jornalista é quando as pessoas estão muito desesperadas e tu perguntas se podes contar a história delas, nós temos como obrigação, e o nosso código deontológico obriga a isso, garantir que as pessoas estão cientes de tudo, não é? De qual é o teu papel, qual será o âmbito daquela história, porque é que estás ali a fazer aquilo. Mas muitas vezes eu percebi que estas pessoas, sobretudo nesse contexto, olhavam, quando eu dizia que era jornalista, olhavam para mim como se eu fosse uma tábua de salvação, ou seja, a pensar, se uma jornalista europeia me vai entrevistar, isto vai ter impacto no meu pedido de asilo. E eu não podia começar nenhuma entrevista sem explicar às pessoas que não era esse o meu papel e que não era isso que ia acontecer e que eu não tinha esse poder enquanto jornalista, nem era a minha função. E às vezes há situações em que por mais que tu expliques, as pessoas estão tão desesperadas que mesmo que tu dizem sim, eu sei, mas tu sabes que há uma esperança ali de que haja não é só aquela coisa do alguém ouve a história e não, é uma coisa imediata do não, mas uma jornalista europeia está a falar comigo, portanto isto vai ter um impacto direto na minha vida. E é difícil às vezes explicar. isso é difícil explicar e é difícil tu lidares com isso, não é? Tendo a noção de que por mais que expliques pode continuar a haver isso ali deve custar horrores. Eu morria. Isso deve custar horrores quando vês pessoas desesperadas. Sim.
e vocês têm essa missão, isso é super importante, passar os testemunhos pessoais de quem passa pelas situações, seja na Ucrânia, seja na Palestina, seja em Israel, seja onde for. Isto muitas vezes não é exploração do sofrimento alheio, não é pelo contrário. Aliás, vocês também têm essa sensibilidade de escolher pessoas que estão... e que têm que estar cientes. E cientes daquilo, não é? O nosso código deontológico obriga a claro isso. Claro que nós vemos pessoas que recorrem a outro tipo de testemunhos que não são os mais agradáveis, nem se consegue passar uma realidade objetiva com esse tipo de testemunhos, pessoas alteradas, pessoas cujos parentes morreram há 5 minutos, portanto é muito complicado essa situação. Sim. Eu posso dizer, em relação a isso, ainda ontem acordei e tinha uma mensagem de uma palestiniana que está em Gaza, ela estava em Khan Yunis, no sul, neste momento nem sei se ainda está ali, se já foi encostar-se à fronteira com Rafah, porque já não há nenhum sítio seguro em Gaza. É uma pessoa que eu conheci o irmão dela como taxista quando estava a fazer reportagem em Israel, e ele deu-me o contacto da irmã, que era funcionária da ONU, era professora na ONU e que estava na faixa de Gaza. Eu fui tentando falar com ela não me foi respondendo muito ao longo do tempo, nem nunca aceitou dar uma entrevista, que era no fundo para isso que eu estava a tentar falar com ela. E meses depois de termos contactado pela última vez, ontem tinha uma mensagem quando acordei dela desesperada a dizer: ajuda-me a sair daqui, eu não aguento mais. Ai, que horror. E nesse momento nós, enfim, temos que explicar que, olha, eu não tenho poder para fazer isso. Não é? Podes dar conselhos, podes explicar o que é que, se calhar, olha, tenta isto, tenta aquilo, mas eu, enquanto jornalista, não tenho. O que eu posso fazer é contar a história dela. Mas é impossível, por mais que tu estejas esclarecido em relação a qual é o teu papel, isto não ter um impacto, não é? Como é óbvio, tem sempre um impacto na tua estrutura enquanto pessoa. Nestes cenários, onde tu já tiveste, cenários de guerra, como é que se gera a importância de dar informação e a tua segurança pessoal? Isto faz muita confusão, porque eu morria se tivesse que ir... As pessoas são muito corajosas. Eu acho que na maior parte das vezes, sabes, para já nenhum de nós antecipa como é que vai reagir. Isso é impossível. Só quando estás no sítio é que percebes até como é que o teu próprio organismo funciona. E depois, acho que há um mecanismo automático que se liga de autopreservação, até para poderes contar a história como deve ser, não é? Acho que serão muito poucos os jornalistas que se colocam numa situação de risco e que não têm cautelas, ou todas as que for possível ter, precisamente porque o que querem fazer é continuar a contar aquela história, e é impossível fazê-lo se... E não pode ser uma coisa sozinha. Claro. Tu também, vocês têm, lá está, como estavas a dizer, que eu não sabia, qual é o nome? Fixers. Os fixers, para vos ajudarem a movimentarem-se naquele terreno, que é pantanoso para vocês, não conhecem, são completamente fora. Há uma série de cautelas, sim, de que tens que te munir. Nós temos todos muito na cabeça Maria João Ruela e o que lhe aconteceu, não é? Isso acho que é provavelmente dos episódios do jornalismo em Portugal que marcou mais pessoas, e isso assusta. Claro. Sempre que eu tenho algum amigo que diga: o meu sonho é fazer jornalismo de guerra, eu disse: não vais, não quero jornalismo de guerra nenhum. Acho que isso não faz sentido nenhum, porque realmente assusta, e é estranho ver aquelas pessoas com bombas a explodir por trás. Agora na Ucrânia, nos primeiros dias, que fazia-me imensa confusão, tipo, estar a ver os jornalistas com bombas a arrebentar por trás, e continua, não é? É uma coisa que já passou. Eu acho assustador. Que há aí um equilíbrio, ou seja, as coisas podem acontecer, claro. Quer dizer, mas há uma série de mecanismos que a esmagadora maioria dos jornalistas arma, não é? Para garantir que está, pelo menos, nas maiores condições de segurança possíveis, tendo sempre em vista que, quer dizer, é fundamental estarmos ali, não é? Neste momento, um dos grandes problemas em Gaza é que há cada vez menos, só lá estão os jornalistas que já lá estavam, porque não podemos entrar, e são cada vez menos porque têm morrido, não é? Numa quantidade, quer dizer, um número absurdo. E portanto, há esse lado também, não é? Nós não podemos... Eu acho que muitas vezes pode parecer uma coisa de videojogo, não é? Quero muito ter esta... Mas eu acho que não é isso que move os jornalistas. O que move é como o que aconteceu no início da pandemia com a maior parte dos jornalistas, é esta coisa de missão.
de eu tenho que estar lá, alguém tem que estar lá. Alguém tem que ser os olhos no terreno, porque senão deixa de haver, não é? Essa verificação, essa transparência, essa garantia, não é? Esse garante que é suposto nós ajudarmos a que aconteça, de que as regras estão a ser cumpridas e de que quando não estão, está lá alguém para denunciar isso. Isso é incrível, é das poucas. Não, há muitas profissões com um sentido de missão, mas o jornalismo tem muito isto e é muito visível. Que as pessoas, quem é jornalista a 100%, tem muito dentro de si, não é? Mais do que o aparecer, é dar a conhecer os outros que estão à volta deles e a realidade. Sim, é muito. Quase todos nós, acho eu, nos inspiramos muito pela descrição que o Garcia Marques fazia do jornalismo, que é o melhor ofício do mundo. Pronto, acho que para os jornalistas é muito fácil ser mesmo, pronto, e sentirmos mesmo. E por isso, pronto, mesmo depois quando as circunstâncias são menos boas, não são tão boas, sim, garantidamente, muitos jornalistas continuam na profissão precisamente porque têm um amor muito grande àquilo que fazem. Em ambiente de guerra, conseguem-se ver sinais de humanidade? Sim, sempre. Acho que, aliás, eu acho que mesmo, às vezes até nas situações mais complicadas e mais desafiantes a esse nível, de extremos, acho que também ficam mais evidentes às vezes esses sinais, não é? Pelo menos eu acho que eu não tenho muita experiência em ambiente de guerra intenso. Mesmo agora estive em Israel, mas não estiveste lá no centro, nem sequer pude passar para Gaza. O mais próximo que tive foi a 1 quilómetro de Gaza e sim, ouves os rockets a passar e ouves essas coisas, mas não estás, eu não estava no epicentro. No centro, sim. Mas o que eu pude ver foi que, e mesmo nas circunstâncias que tinham a ver com migrantes, e que também é uma situação humanamente muito extremada às vezes, em alguns casos, é que tu tens ali uma evidência às vezes do pior, mas tens quase sempre um espelho imediato também do melhor de que as pessoas são capazes. Quase sempre. Claro, até porque têm que se ajudar aqueles que lá estão a sofrer, sim. Seja o que for, tem que se ajudar. E é muito evidente, não é? Ou seja, é muito evidente a necessidade, e eu acho que eu não acredito em pessoas inteiramente boas nem inteiramente más, acho que temos todos dentro de nós uma mistura de todos esses pozinhos. E há situações em que mesmo o maior crápula no seu dia-a-dia, acho que não é? Tens alguma situação em particular? Possas contar? Não sei, sou péssima. Não, péssima a lembrar-me. Quando sair daqui vou-me lembrar de 10. Sim, fazemos outro podcast. Não há problema. Quando tu escolhes um tema, qual é a tua preocupação para escolheres uma abordagem, para escolheres uma reportagem? O que é que te preocupa quando fazes essa escolha? Acho que acrescente algo. Ou seja, que haja ali algum ponto de vista ou alguma forma de contar a história que acrescente. Ou seja, que não seja só uma coisa para dizer que se fez aquele trabalho e para cumprir calendário, mas que de facto haja ali qualquer coisa de novo, não é? Que se possa dar de novo. Não só no sentido de, claro, porque isso é a base do jornalismo, não é? Querer dar uma novidade ou apresentar Óbvio. as coisas de uma forma diferente, mas é mesmo essa sensação de isto é importante porque acrescenta. Claro, vai trazer uma nova luz sobre um determinado tema. Ou outro ponto de vista, ou às vezes até na forma, sabes? Isso é uma das coisas que eu gosto mais na multimédia, é porque permite, em relação a cada trabalho, pensar na forma como o leitor vai consumir o trabalho. E às vezes a forma como o leitor vai consumir o trabalho pode em si mesma ser já o que justifica fazer aquilo daquela maneira. Porque é isso, não é? Envolve. Às vezes, se tu conseguires chegar às pessoas com o mesmo tema e às vezes até com um ângulo que já está de alguma forma a ser tratado e bem tratado, mas a forma, se tu conseguires puxar mais algumas pessoas ali para dentro, só pela maneira como consegues pela forma interagir com elas, claro. Isso também pode ser o acrescento. E por porque, isso é que lá está, isto é importante dizer, porque a Catarina não é
a típica jornalista que estamos habituados, que é que escreve a sua notícia e tal, umas palavras bonitas. Ela mistura aqui vários, tal como ouvimos logo no início, ela mistura aqui vários, seja fotografia, seja imagem, seja o digital, seja... é uma construção jornalística um bocadinho diferente da habitual e que traz uma nova mundividência à jornalista e à reportagem. Para mim, lá está, é o que me faz-me sentir muito privilegiada por poder trabalhar nesta altura em jornalismo, por isso, porque há ali há mais ferramentas para contar bem uma história à minha disposição, não é? É mais fácil. Pronto. Vamos aqui a um momento muito bonito aqui neste podcast, que é o... Diz-me coisas. Catarina, diz-me coisas. O que é que me trouxeste para falar neste podcast, para além daquilo que já falámos, claro? Então, tu pediste-me para escolher alguma coisa que fizesse sentido, fosse importante para mim, e como eu sou péssima eu sou péssima em rankings, sabes, quando as pessoas perguntam, diz a coisa que mais gostas X, pronto, não sou assim. Então fiz batota e pensei no o último filme que eu vi de que gostei mesmo muito. Pronto. E o último filme que vi nessas circunstâncias foi o Dias Perfeitos, do Wim Wenders, que achei mesmo muito bonito. Estou seriamente a considerar ir vê-lo outra vez enquanto ainda está em sala, porque gostei mesmo muito do filme e daquilo que me transmite, não é? O filme, no fundo, é sobre um homem que limpa casas de banho públicas em Tóquio. É o emprego dele. E depois, no resto do tempo livre, está muito em paz com as pequenas coisas que mete cá dentro, não é? Que lhe dão prazer. Seja o tirar fotografias a árvores com uma câmara analógica, seja ler, seja as cassetes que ele ouve com clássicos, a banda sonora do filme é também muito interessante, porque tem não é só uma daquelas bandas sonoras que nós vamos ouvir e isto é tão cool, tem o Lou Reed e tem a Patti Smith, as coisas estão lá como parte da história. Não é só para dizer que que cool que eu sou que fiz agora esta banda sonora. Estão lá porque fazem parte integrante destas cassetes que ele continua a ouvir e que marcam o início de cada dia dele. Para já acho que está filmado e editado de uma maneira mesmo muito bonita, e depois gosto muito desta coisa da desaceleração e de nos fazer parar para pensar um bocadinho naquilo que nós às vezes... nos parâmetros que usamos para definir o que é uma vida que nos satisfaça, não é? Neste sentido de sucesso, não é? O que é que nós definimos para nós próprios como que nos faz olhar para a nossa vida e pensar é isto. Fomos bem-sucedidos, que normalmente é acoplado à profissão e ao dinheiro que tens. Sim, até repara, por exemplo, como é que nós nos apresentamos invariavelmente quando conheces alguém, num jantar de amigos, de repente conheces alguém, qual é a primeira pergunta que se faz? O que é que fazes? O que é que fazes? E nós definimos-nos quase todos por isso, pelo que é que fazes. E é uma coisa que às vezes até já são... Não quer dizer que estejam necessariamente as pessoas à nossa volta a colocar-nos essas exigências. Já somos nós que imaginamos que a sociedade nos está a colocar e às vezes se calhar perdemos o foco mas o que é que eu preciso mesmo? Exatamente. Não é? E chegamos a um ponto que é assim, eu tenho X anos, tenho 40 anos e ainda não fiz nada. Mas porque já fizemos tanto. Sim. Não, e do que falta para fazer, não é? Exatamente. Depois é sempre uma questão de perspectiva. Mas mete-se tudo, e eu sinto que hoje em dia se mete tudo pelo cargo que tu tens, pelo dinheiro que tu tens, pelas casas que tu tens, sei lá, por tudo, pela casa, pelas viagens que tu fazes. E muitas vezes não é preciso isso. Deixa-me só estar na minha casa, no meu sofá, a ver a minha Netflix. Sim, e a perceber sobre tudo isso é o que eu acho que é invariavelmente diferente para cada pessoa, mas é perceberes o que é que te faz bem, o que é que tu precisas. E que se calhar não é o mesmo que tu podes adorar a postura pública de uma pessoa determinada, mas não quer dizer que seja aquilo, não é? Que tu vês nas redes dessa pessoa, eventualmente, aquela imagem, pelo menos, pública da vida daquela pessoa,
se calhar não é aquilo que tu precisas e, portanto, se calhar não há motivo para tu te sentires frustrado porque não tens aquele tipo de vida, porque se calhar também não é aquele tipo de vida que te vai preencher e que te vai fazer bem. Só que nós crescemos num contexto que chega a um ponto em que temos nós que fazer um esforço, que é um esforço muito difícil, de remar contra a maré e percebermos isto, é o parar para ouvir, não é? O que é que eu preciso mesmo? Exatamente, e nós não paramos para ouvir muitas vezes. Sim. e é muito difícil. É É muito difícil também explicar isto aos outros quando Sim. eu não preciso de mais, eu estou bem. Sim. Eu estou bem. Ou se calhar podes precisar de mais, ou seja, porque isto não é no sentido de falta de ambição, mas é no Não. sentido de perceberes qual é a tua ambição. Exatamente, a minha missão é diferente da tua. Tu, se calhar só queres ganhar dinheiro e não se calhar não preciso ganhar 10 mil euros, mas se puder, na boa. Claro, sim. Mas claro. se calhar há coisas que te vão fazer mais feliz. Sim. Isso é tão importante e esquecemos muitas vezes disso. Trouxeste também um livro, não é? Sim, trouxe porque tu me pediste para escolher uma frase. Certo. E há uma frase que desde há uns anos para cá eu gosto muito de ir repetindo. Quem me conhece já me ouviu dizer isto muitas vezes, e que é do Rui Costa, do poeta, que os amigos dele, depois dele morrer, reuniram uma antologia que se chama Mike Tyson para principiantes, e que é uma ótima forma de mergulhar na obra do Rui Costa. E um desses amigos, na introdução, explica, diz-nos uma coisa que é: o Rui costumava dizer que a coerência era uma coisa póstuma e pouco empolgante. Quanto mais morto, mais coerente. Foi o título de um dos seus contributos para o blog Insónia, do Henrique Fialho. Este texto está disponível na net, se procurarem. E esta ideia do não há nada mais coerente do que um morto é uma coisa que, a partir do momento em que eu li esta frase, ficou-me sempre como, sabes, um daqueles post-its internos que tu vais mantendo ou tentando manter. Uma pessoa muito coerente não é uma pessoa. Eu acho que, sobretudo, não deve ser um objetivo, não é? Sim. Porque nós somos únicos e a vida é tão interessante precisamente por tu poderes ir mudando. Exato, não é? Era isso que eu ia dizer. É isso. É aquela coisa, pois, mas tu há assim, muitas vezes fazes aquele bullying sim, digital que é, sim. tu há 5 anos disseste que babá. Mas eu há 5 Meu anos querido, há era 5 anos uma pessoa que, não é? Entretanto, eu já sou outra pessoa, já é suposto. não Não é? podemos julgar, é tal e qual como aquele revisionismo histórico que muitas vezes que acontece, que é começarmos a criticar tudo o que se passou lá atrás. Meus queridos, não somos nós para já. O contexto é completamente O contexto era diferente, não é? totalmente diferente. Por isso é que nós estamos na sociedade em que, porque evoluímos. E isso às vezes nós somos maus. Eu sinto que somos muito maus connosco mesmos, não é? Nesse sentido. Porque a pessoa, tu às vezes, por exemplo, se tu tiveres até a questionar uma decisão que tu tomaste no passado, com os olhos de agora e com o que tu sabes Eu agora, já me resolvi quanto a isso. não é? Estás a ser injusto contigo mesmo, não é? Porque naquele momento tu sabias aquelas coisas, não tinhas a informação que tens agora. Exato. E não é justo para ti próprio. Por isso é que eu acho que esta coisa da coerência é mais nesse sentido, sabes? Nesse sentido de procurar isso de uma maneira cega, pode ceifar-nos esta possibilidade de descoberta de nós próprios, de curiosidade, de nos abrirmos a perspectivas diferentes daquelas em que estamos fechados. Isso é tão importante. Epá, eu digo sempre, eu tinha muita coisa. E ainda digo, eu já disse isto aqui uma data de vezes, há coisas que se eu pudesse mudava. Infelizmente não posso mudar. E aquilo que eu fiz era com o que eu sabia na altura, não sabia fazer mais. Não podemos exigir que nós, hoje em dia, comecemos a avaliar a nossa vida e dizer, claro, e começamos. Não, meu querido. Era o que tu sabias na altura, eram os dados que tinhas para jogar. Não podemos criticar aquilo que fizemos, podemos dizer, podia fazer diferente, mas isso é só uma suposição. Naquela altura foi a melhor decisão que tu tomaste a saber o que sabias. Sim. Isso é tão importante, até mesmo para nos apaziguarmos com o nosso passado, e porque toda a gente tem coisas, certamente, que se arrepende. Era aquilo, eu não podia fazer melhor. E sobretudo o melhor que podes fazer é, se não fizeres essa aceitação, vais ficar sempre a olhar para trás, não é? Epá, eu acho que é muito... Sabes que há um exercício muito... que há algum tempo eu comecei a fazer, que é... Eu vou muitas vezes de comboio para o Porto, não é? Certo. E tentei sempre marcar um lugar de frente, não é? Virado para o sentido da marcha, por uma questão de, sobretudo se for de alfa, para não me doer a cabeça ou não ficar enjoada. Mas passei a fazer isso não só com esse sentido, mas porque... encontrei aqui em termos de imagem, não é? Aqui alguma simbologia com isto,
eu não quero viver a vida a olhar para trás. Sabes? Então Sim, acho que é sim. muito mais interessante se eu for, imagina-te na vida sentado no lugar, no sentido da marcha, tu vais a descobrir coisas. Claro. Se tu fores, não é, no sentido Exato, não contrário, sabes o que é que está a acontecer. estás Elas só só a ir estão a vendo o que passar. passa, estás só a olhar para o passado, é muito menos interessante. Olha, isso é uma bela analogia. Para todos os jovens jornalistas que querem começar agora, que conselhos é que tu darias? Que sejam curiosos, não é? Isso também acho, quer dizer, é uma condição logo para se querer ser jornalista, e que se mantenham firmes, porque ouve-se muitas vezes, quer dizer, eu já ouvia quando estudava, isso já foi há 20 anos, Há tempo. Não foi nada, foi já que ontem. só meia dúzia de nós é que se iam safar e que isto era muito difícil e que o mercado era muito fechado, e o facto é que foi um bocadinho melhor do que aquilo que nos pintavam. E sobretudo eu acho que se uma pessoa quer mesmo ser jornalista, acho que deve mesmo tentar. Que não se deixem travar por estes velhos do Restelo, às vezes, Barreiras. que vamos encontrando pelo caminho, e que muitas vezes estão a dizer estas coisas com a melhor das intenções, não é? Mas isto é difícil, isto não é um contexto fácil, mas o jornalismo é fundamental e precisa de sangue novo, sempre, e precisa de pessoas que amem aquilo que fazem. Portanto, jovens que queiram ser jornalistas e que sintam esse fulgor, essa paixão, tentem, pelo menos tentem muito antes de desistir. Vamos aqui então, já sabem, tentem. É aqui a nossa palavra de ordem. Vamos aqui para o último jogo, que é o Se Tivesses. Eu vou fazer perguntas muito rápidas e tu só tens de me responder rapidamente. Sim, Pode sou ser? a pior pessoa para isso, mas bora. Vou-te dizer uma coisa: todas as pessoas que passam por aqui é a primeira coisa que dizem quando eu digo Sim. isto. Sou a pior a fazer isto. Vais ser ótima, com certeza. Se tivesses, preparada? Se tivesses de entrevistar alguém de renome mundial, quem escolherias? Não podes pensar. Não posso pensar. Não sei. Primeira pessoa. Então, eu disse-te que era a pior a fazer isto. Olha, não sei, para facilitar e para sair um bocadinho das guerras e agruras, o Tom York. Tumba, vai. Se tivesses de escrever a mesma notícia a vida inteira, qual seria essa notícia? Acho que seria... Não sei. Não sei. A mesma notícia, não. Então todo o propósito para estar no jornalismo é este ser diferente todos os dias. Pergunta errada. Se tivesses de conhecer a mesma pessoa a vida inteira, quem seria? Conhecer a mesma pessoa? Tipo, não parar De conhecer, todos os de dias a conhecer? a conhecias. Olha, a minha amiga Filipa Silva, que conhecemos aqui no início. Pronto. Se tivesses de evitar uma pessoa em qualquer peça jornalística, quem seria? Não sei, eu acho que não há ninguém que eu queira evitar. Acho que é um princípio bom no jornalismo não termos pessoas que queremos evitar. Muito bem. Se tivesses de dançar uma música para sempre, qual seria? Libertango, da Grace Jones. Muito bem. Se tivesse de escolher um país que não Portugal para morar, qual seria? Eu já tive a sensação de que moraria facilmente em alguns sítios. Tivesse a sensação em Berlim, tivesse a sensação em Viena, tivesse a sensação em Cabo Verde agora no verão. Em todos os países do mundo. Sim, um bocadinho em cada um. Se tivesses de contar um segredo a alguém, a quem contarias? À Filipa. Se tivesses de mandar calar alguém, quem calarias? Qualquer pessoa que não esteja disponível para ouvir. Sabes aquelas pessoas que só... Tu estás a falar, mas elas só estão a pensar no que vão dizer a seguir. Olha. Não estão a ouvir-te sequer. Assim, é como aqueles amigos que estás a contar uma história muito dramática, estás desesperado e depois no final da história dizes assim, bem, nem sabes o que é que me aconteceu. Sim. Pensas E assim, não estão... está bem, isto acontece. Sim. Se tivesses de voltar atrás no tempo, a que altura voltarias da tua vida? Olha, voltava à infância, mas não no sentido de mudar nada. Era só para visitar e voltar para aqui outra Exato, vez. logo. Não, eu não tenho nada essa coisa de eu estou muito bem com Ok. o meu tempo agora e com o que sei agora. Perfeito. Se tivesses todo o dinheiro do mundo, o que é que farias? Viajava imenso e fazia... transformava a minha profissão um bocadinho, que era poder passar a ter o privilégio de, sei lá, imagina passar um ano inteiro de volta de uma história a fazer um documentário. Isso era lindo. Se tivesses de escolher um filme para descrever a tua vida, qual seria?
Não sei, lá está, eu não sou muito boa em coisas assim muito definitivas, mas há um filme que eu lembro que me identifiquei muito com ele, porque tem um bocadinho de síndrome de Peter Pan, que foi o Francis Ha, do Noah Baumbach, aqui há uns anos, se calhar. Ok. Se tivesse de escolher uma pessoa para elogiar sem parar, qual seria essa pessoa? Não sei, são imensos. Vamos ter uma lista. São imensos, sim. Eu tenho muita sorte de ter os melhores amigos do mundo, portanto, seriam muitos. Belo elogio. Já está, acabou. Rápido. E olha, e já que falas em amigos, vamos imaginar que estamos aqui neste palco, estão aqui os teus amigos todos, tu não morreste, porém és uma espécie de David Copperfield e estás a ouvir o que é que eles estão a dizer sobre ti. O que é que querias que eles dissessem sobre ti? Que fui leal. Acho que é uma qualidade boa enquanto amigo. Não quer dizer que vás acertar sempre, porque nenhum de nós pode acertar. Não quer dizer que não vás desiludir as pessoas, porque isso é impossível. Mas que pelo menos nas melhores, quando estás no teu melhor ou quando estás no teu pior, que haja ali uma lealdade que se mantenha. E o que é uma pessoa humana? Acho que somos todos, não é? Porque é um bocadinho aquela ideia que dizia há pouco. Acho que todos nós temos o melhor e o pior, não é? Dentro de nós. E, portanto, eu acho que mesmo pessoas que mais permanentemente sejam mais boas pessoas ou que mais permanentemente não sejam tão boas pessoas, têm um fator humano intrínseco. E às vezes até quando estamos a ser um bocadinho mauzinhos, isso também é humano. E, portanto, acho que somos todos. E, Catarina, és claramente uma pessoa humana que eu gosto muito. Obrigado por teres aceitado Obrigada este convite. És incrível, és um exemplo do jornalismo em Portugal. Se não conhecem o trabalho da Catarina, por favor, vão investigar e vão ver, porque para além de ser uma grande jornalista, é claramente um grande ser humano, uma grande pessoa humana. É uma das pessoas que eu gosto muito, não trabalho diretamente porque trabalhamos em áreas completamente distintas, mas é daquelas pessoas que a gente vê e, como costumam dizer, tem uma luz, tem uma energia que é impossível resistir e és um exemplo mesmo para os mais novos e para quem se está a interessar pelo jornalismo, não o jornalismo unicamente tradicional, mas o jornalismo em que aplica o digital o melhor que tem. Não é? Muitas vezes falamos do digital como ai meu Deus, mas não, o digital traz aqui uma série de ferramentas e tu sabes usar como ninguém, portanto acho que és uma inspiração para esta nova vaga e já podemos dizer assim, és realmente uma inspiração e eu sei que muita gente te conhece por isso, pela forma como tens causas. Quando fazes jornalismo, não te ficas apenas por aquela informação básica, mas vais um bocadinho além e vais um bocadinho além da pessoa humana. Tentas perceber estas ligações e isso é tão importante, é tão fascinante fazer com que as pessoas se liguem a pessoas através do jornalismo e não seja uma coisa, não sejam só números, não ouçamos só números. Morreram não sei quantos em Israel, morreram não sei... Aqueles números têm pessoas, têm histórias, têm uma vida que foi cortada e tu fazes isso muito bem e maravilhosamente bem, portanto sigam a Catarina e muito, muito, muito obrigado. Obrigada eu mesmo. Eu só posso agradecer, não posso dizer mais nada. Foi um privilégio, muito obrigada. Quanto a nós, já sabem, nós voltamos no próximo episódio, não sem antes agradecer, atenção que eu hoje trouxe isto aqui escrito, porquê? Porque é sempre uma coisa muito engraçada neste podcast, que eu chego ao final e tenho de dizer o nome das pessoas que colaboram comigo e depois esqueço-me do segundo nome deles, portanto eu tenho isto hoje gravado, Marília Santos, Vasco Cruz e Tomás Gomes, uns grandes queridos que me acompanham nesta aventura que é o Pessoas Humanas. Agora sim, sejam felizes e já sabem, sejam sempre pessoas humanas.